galera, o assunto de hoje é mega deliciosíssimo da gente conversar. Falaremos sobre metas. Como soou para você falar sobre metas? Acredito que com toda certeza, talvez na vida pessoal, talvez na sua vida profissional, você já tenha uma afinidade trabalhando com metas. Ou talvez seja um desafio para você trabalhar com metas. Você não tem isso claro. Não faz parte do seu cotidiano, não faz parte do seu dia a dia, mas caso você trabalhe com metas e existe esse desafio diário no seu meio profissional, ou talvez você não consegue ter a clareza como você elaborar isso de uma forma que não fique intensificando o seu pensamento, te tirando o teu estado emocional, trazendo probleminhas para você em relação a isso, a gente vai te dar uma amplitude muito boa em relação a tudo isso. Antes de mais nada, antes da gente conversar, meu nome é Cleomar Menegaso. Caso você não me conhece, aperte o sininho, se inscreva no meu canal do YouTube e me acompanhe, treinador Cleomar Menegaso, que semanalmente a gente vai estar aqui com conteúdos novos em relação a vendas, para que a gente possa ampliar esse nível de conhecimento e que você melhore o seu resultado na prática, no dia a dia, que é isso que a gente faz há mais de 14 anos. Mas voltando a falar sobre metas, que é um assunto um pouquinho turbulento, principalmente quando a gente está neste meio comercial, existem alguns desafios. Talvez você tenha mensal, um número, uma meta ou um valor em percentual apenas, ou talvez em litragem, outra vez em resultado, em quantidades, independente de como você trabalha, você pode estar sim com uma meta bacana, como você pode ter um desafio. E você talvez, por este motivo, você fica muito pilhado, assim, isso acaba mexendo muito com você. Porque querendo ou não, dependendo da pessoa, dependendo do teu gestor, do teu líder, de quem te acompanha nesse processo, existe uma certa cobrança, uma certa exigência de você em relação ao teu número, à tua entrega, ao seu resultado. E temos algumas questões super relevantes que a gente pode considerar para que o nosso dia a dia neste meio comercial seja mais suave, mais leve, para que isso não acabe te atrapalhando o seu resultado. Porque uma coisa é muito bem clara quando a gente trabalha com números e com metas, é porque se você estiver assim com a tua mentalidade muito focada apenas lá na meta, com certeza te atrapalha na questão produtividade, na questão do teu resultado. É uma consequência. Quando você trabalha um pouco mais leve em relação à tua entrega, ao teu número, você consegue ter mais flexibilidade no teu trabalho, você consegue ter amplitude nos teus negócios, clareza de onde você quer chegar, e muitas vezes é esse detalhe fino que falta quando se tem um número para atingir. Vamos pegar um caso simples, por exemplo. Você precisa chegar num número X de vendas dentro do teu mês. E você tem um X número de clientes. Quantos de vocês já se organizaram em relação à quantidade de clientes, ao número que vocês precisam chegar dentro desse período e tem feito alguma coisa dentro dessa estrutura por um completo? Porque muitas das pessoas que eu converso não se tem isso claro. Falta esse nível de clareza para você ter esse entendimento de onde você precisa chegar. Quantos clientes você tem, qual o produto principal que você vai trabalhar, quais são os nichos, os principais produtos que te agregam o valor, que te favorece dentro desse processo, dentro desse percurso. Então muitas dessas pequenas coisas, desses pequenos detalhes, eles acabam interferindo muito no teu resultado final. Convenhamos que todos nós vivemos de números. Todas as empresas precisam desse resultado. Nós como pessoas, mesmo que tu não esteja na área comercial diretamente, mas você como pessoa precisa ter um número claro, uma meta de vida. Porque é isso que vai te impulsionar cada dia, é isso que te dá aquele gás, aquela energia para você realmente acordar e saber o que você precisa fazer, aonde você precisa chegar, qual é o seu desafio de cada dia, para que você feche 4 semanas, 30 dias, tendo um resultado positivo. É essa clareza que precisamos ter, tanto em relação à nossa vida quanto à questão das nossas metas. Mas puxando isso para o meio comercial, metas, quando a gente puxa assim, metas, não é um problema a ser tratado, é um desafio. É um desafio que a gente precisa conquistar ele a cada dia. E isso faz com que todos nós tiramos a bunda da cadeira, fizemos algo novo, estratégias novas,
e todos vocês vão ter, dependendo do nicho ou qualquer nicho que seja ele, muita concorrência, muito desafio, e isso é fantástico, porque isso faz com que você crie estrutura nova a cada dia. E toda dificuldade que a gente tem, ela faz com que a gente aprenda algo novo. E esse aprender algo novo é como se você existisse uma estrutura, você sabe que tu precisa crescer, ampliar isso, e essa nova estrutura te gera um desafio. E esse desafio, você precisa aprender algo. E para aprender algo, você precisa colocar na prática, para você conseguir mensurar esse resultado que você vai ter, um sim ou um não. Então, quando falamos sobre metas, não se preocupe em relação a isso, porque isso vai fazer parte do teu dia a dia. E se ainda não tem feito, eu espero que agora, a partir deste vídeo, comece a fazer. Porque imagine o seguinte, existe uma meta para você cumprir. Vamos imaginar que isso talvez seja durante 30 dias ou o fechamento do trimestre, mas todos vocês na área comercial terão metas para fechar, para cumprir, para atingir. E quando a gente fala em metas, uma coisa bem importante que vocês levam para vocês aí no dia a dia, consideram sempre a carteira de clientes que vocês têm. Então vocês vão ter lá X número de clientes para atender, ou uma carteira a qual você já atende, certo? Dentro dessa carteira de clientes que você tem, imaginamos que você precisa crescer aí, dentro desse mês agora de dezembro, 10% para que você consiga fechar seu número. Então é hipotético, tá? Cada um dentro da sua realidade. Mas contabilizamos que você precisa crescer 10% para ser um número assim bacaninha. Então você tem X número de clientes que estão dentro da sua carteira, já fazem parte do teu contexto e compram um X número baseado no mix que você atende. Considera esse número de clientes que você tem, os produtos que você já está vendendo e quanto você precisaria vender a mais para cada um desses clientes para que você consiga crescer esses 10% e chegar no número que você precisa entregar. Isso é uma coisa que vai te ajudar muito, é fazer essa relação baseada no que você precisa ter em relação à tua entrega. Porque falta essa clareza de quantos clientes você tem, o que esse cliente já vem comprando e aonde você precisa chegar. Então, quando você não tem essa clareza do caminho que você precisa percorrer, fica mais difícil. Então, eu aconselho que você estruture seus clientes, analisa se a tua meta então ela é trimestral ou talvez é uma meta do mês que você precisa entregar e faça com que isso realmente gire todos os meses, os 12 meses do ano. Criando essa estrutura, vai ser muito mais fácil para você no dia a dia, você criar ali estratégias, talvez numa semana ou talvez no mês. Se você tem uma entrega trimestral, estruture isso no início do trimestre e construa esse caminho do ponto A, que seria onde você está hoje. Aí você vai ter o número que você precisa crescer, vamos hipoteticamente colocar aqui 10%, e aonde você vai chegar no trimestre, o valor X que você precisa. Tendo essa estrutura, você vai conseguir conduzir diariamente esse número. E cada fechamento de semana, você consegue analisar como que está essa conduta do teu trabalho em relação à meta que você tem. Então não leve isso de uma forma que ela pode afetar o teu desenvolvimento do trabalho, que ela pode te tirar um pouco do teu sistema emocional da linha, porque isso vai fazer com que dificulte o teu processo de elaboração de trabalho na prática. Você precisa estar leve em relação ao que você precisa entregar, porque existe uma coisa, a meta vai existir sempre, o desafio vai ter sempre. Então você precisa aprender a trabalhar com números, a trabalhar com metas, a entender que isso vai fazer parte do processo, que você precisa medir a sua produtividade, o seu resultado, o seu comprometimento, aonde você está acertando, aonde você está errando. Então trabalhar com metas é fantástico para todos nós. Só a gente precisa conseguir administrar esse processo. Então, uma das coisas que a gente vê muito na prática quando se trabalha com metas, com números, principalmente quando a pessoa é remunerada pelo resultado que ela tem. Então, vocês tomem o seguinte cuidado quando você estiver nesse processo. Porque o que pode acontecer? Você se preocupa muito com o teu financeiro, que vai para o teu bolso, e não se preocupa em entender a realidade do teu cliente. Isso é um ponto chave
para o teu negócio, caso você pretenda continuar com sua carteira e tendo ali aquela recompra todo mês ou todo trimestre, ou talvez a cada semestre, mas independente como seja, procure sempre entender que o teu cliente é a principal parte de todo esse processo. Você ter capacidade mental, estrutura para você entender a necessidade dele na prática, vai fazer com que você administre essa situação de metas de uma forma muito mais suave. Porque você sabe que quem vai te entregar o resultado é a sua carteira de clientes, correto? Então você precisa entender que se você vender para ele um número exagerado nesse mês, preocupando apenas com o financeiro, você vai acabar atrapalhando algo extremamente importante, que é o principal de tudo isso, quando você trabalha com vendas, que se chama relacionamento. Relacionamento, quando se trabalha em áreas comerciais, é fantástico, é algo surreal, quando você conseguir entender isso na prática. Se você pegar um dos clientes que você tem e simplesmente não construir uma estrutura se preocupando com o seu cliente no dia a dia, em como ele vai estar depois do seu fechamento, ou mensal ou trimestral, você terá problemas no mês seguinte. Porque talvez você venda um número maior para esse cliente agora e depois disso ele não vai voltar a comprar, porque ele já está estocado. Então você precisa administrar que o cliente principal seu, ou a sua carteira de clientes, você precisa ter esse entendimento do resultado que você quer, aonde você quer chegar, e faça essa construção de relacionamento, porque é isso aqui que vai manter você por muito tempo nesse mercado, construindo grandes números, construindo grandes resultados, buscando clientes novos, te dando possibilidade de abrir e ampliar a sua carteira. Mas você precisa entender que os clientes precisam também ter resultados. Não é apenas você que tem uma meta, tem um objetivo. Seu cliente também tem. O seu cliente vai comprar baseado na realidade ou na necessidade dele, não simplesmente na sua. Então entender todo esse jogo é fantástico para que você não crie esse problema para você na prática. Isso vai fazer total diferença. Então apenas pense sempre que existe um valor agregado no seu trabalho, não apenas um bônus que você recebe no final do mês. Então trabalhar com metas te possibilita 1 milhão de oportunidades. Você só precisa entender o jogo para que você aplique ele na prática. Isso vai fazer com que você tenha um emocional tranquilo, um número muito mais plausível, facilidade no processo de entendimento de tudo que vai acontecer dentro do teu cenário. Caso você seja um gestor e esteja acompanhando este vídeo, lembre-se que o gestor é a pessoa que vai mostrar todo o caminho, todo o processo, vai ajudar a estruturar esse caminho de metas, de vendas, de estratégias, vai conduzir todo esse processo junto com a sua carteira de clientes e junto com a sua equipe comercial. Esse entrosamento precisa existir desde o começo. Não é apenas está aqui um número, vocês precisam me entregar isso até final do mês e está tudo certo, vocês dão um jeito. Não é assim que funciona. Hoje, equipes onde tem um líder que está junto no processo, acompanhando diariamente o que acontece na prática, entendendo as dificuldades do mercado, entendendo os desafios que se tem, sentando, conversando, estruturando, é isso que vai te fazer lá na frente ter um resultado totalmente diferente do que seu concorrente, do que os colegas de trabalho. Então toda essa junção de trabalho faz com que você tenha um resultado muito amplo, muito diferenciado. Então estejam juntos, não colocam assim essa relação metas como algo que é um empecilho para vocês. Faça com que esse número, com que essa meta, fortalecendo, metas, faça com que ele seja algo para você buscar diariamente ser uma pessoa melhor, dar um pouquinho mais do que você tem aí dentro de você. Faça com que isso mexa com o seu pensamento para tu criar uma nova estrutura, para você criar um novo preparatório, para você estruturar que talvez você, dentro dos clientes que você tem hoje, você consegue ter um nível muito amplo de entrega, porque você tem um mix de produto que talvez não está sendo trabalhado, ou talvez você vá precisar abrir novos clientes
Então você é uma outra estrutura. Em um outro vídeo falarei apenas sobre isso, como você estruturar uma carteira nova de clientes, como você prospectar clientes novos, que isso também tem uma estrutura que deve ser feita, bem bacana, e que realmente ele tem um resultado assim acima da média com isso. Então busque sempre, dentro desse nível de desenvolvimento seu, se capacitar, buscar ser uma pessoa melhor a cada dia, entender os desafios que você tem, que todos os desafios que você encontrar vão te possibilitar ser uma pessoa ou um profissional muito melhor. Estamos juntos, qualquer dúvida que você tenha, a gente está aí junto nessa jornada, nesse processo de vendas. É muito tempo trabalhando nessa área, com desafios gigantescos, desafio de mercado, de concorrência, desafio do nosso dia a dia em buscar nós mesmos ser pessoas melhores. Então é muito bacana poder compartilhar isso com vocês e estar aqui junto nessa jornada transformadora. Então, um vendedor de alta performance precisa se exigir cada vez mais para que você busque o melhor nível a cada dia. Então é na prática que essa construção toda acontece. Aquele abraço, tamo junto, não esqueça, treinador Cleomar Menegaso, e o processo é aí semanalmente.